Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi estava com o coração no Senhor. Ele pensava em Deus todos os dias, o dia todo. E ele desejou fazer para Deus algo especial. Ele queria construir um super templo, um templo grandioso. E ele dedicou a maior parte da riqueza do seu reino para preparar a construção dessa grande casa, esse templo que ele queria construir para Deus. E disse ao profeta Natã, representante assim mais íntimo de Deus, que era um companheiro muito importante de Davi, ele compartilhou isso. Olha, eu quero construir um templo. E o Natã disse, tá bem, Deus vai aceitar. Porém, naquela mesma noite, o Senhor falou com o profeta Natã, vai e diz a meu servo Davi, eu nunca exigi construção de templo. Desde que eu fiz o meu povo de Israel subir do Egito, eu tenho andado em tendas, em tabernáculos. Isso não faz diferença para mim. Eu encho céus e terra. Não preciso de um templo. Mas por que Davi pensava em um templo? Porque os outros países todos tinham um demônio que se fazia passar por Deus daquele país, o Dagontes, os filisteus, o Camos, o Quemos, lá em Moabe, Milcom, lá entre os amonitas, o Baal, entre os sidônios, Astarote, a mulher do Baal, enfim, todos os países tinham um demônio que se fazia passar por Deus daquele país, e eles construíam um templo para homenagear o seu Deus. E Davi, que tinha consciência de que o nosso Deus é maior do que todos os outros, queria construir um super templo, uma disputa de templos. Parece que isso existe no meio evangélico hoje no Brasil. O pastor que quer ser muito importante, constrói um templo maior do que o outro. Tolice isso, desconhecimento da Bíblia e do próprio Deus. Mas Davi quis fazer isso também. Deus o alertou, o profeta foi e disse, meu servo, eu não quero construção de casa nenhuma, na verdade nem você vai construir, eu vou permitir que o seu filho construa, mas você não, eu tenho coisas mais importantes para você. Eu tomei você lá da malhada, eu treinei você em pastorear ovelhas para você poder entender o meu chamado, você vai cuidar de pessoas, eu quero um templo de pessoas, eu fui com você por onde você andou, guardei você, livrei de todos os inimigos, fiz o seu nome ser famoso na terra como só os grandes têm na terra. E quanto ao meu povo, eu prepararei lugar para o meu povo e para que esse meu povo esteja firme, mas você fique tranquilo. O que o Senhor quer de você é que você edifique uma casa estável, ou seja, faça discípulos semelhantes a você. E a casa de Davi não foi com seus filhos. Quanto aos filhos, Deus também abençoou, ainda que eles tivessem sido cada um pior do que o outro, os descendentes de Davi que reinaram, mas Deus continuou sempre usando de misericórdia, preservando a descendência de Davi, porque dela nasceria Jesus. Deus preservou a descendência, não que fossem bons, eles eram ruins como os outros também, mas por causa de Davi, Deus preservou toda a descendência dele até Jesus. Mas a casa que Deus queria edificar era a casa espiritual, representada ou simbolizada, veja se você entende, pelo tabernáculo que ele edificou ao lado da casa dele. O tabernáculo de Davi era aquela tenda que ele edificou ao lado da casa dele para guardar a arca da aliança do Senhor, de uma tal maneira que Davi pudesse ir ali todos os dias para buscar a Deus. É isso que Deus quer. Essa é a verdadeira casa que Deus edificou para Davi, através dos discípulos
Ele teve discípulos maravilhosos, como o Asaf, outros que compuseram salmos, e essa ideia de adoração a Deus, o louvor ao Senhor, a música no louvor, tudo isso é algo que Deus deu a Davi para passar de geração em geração e passa até nós. Hoje nós recebemos isso como herança de Davi. O livro de Salmos, por exemplo, é uma herança que recebemos de Davi, de amar a Deus apesar das falhas e pecados dele. Davi era um grande pecador, foi um mau marido, não construiu uma família, foi um péssimo pai, mas ele amava a Deus e Deus supriu todas essas falhas. Essa era a aliança que Deus fez com Davi. Davi ficou completamente constrangido com aquela aliança, entrou ali no tabernáculo onde estava a arca do Senhor, se dobrou diante de Deus e se derramou e disse: Senhor, quem sou eu para que o Senhor me tenha trazido até aqui? E foi pouco ainda o Senhor falar de mim, ainda falou para toda a minha descendência, para muitas gerações, e me tratou como se eu fosse gente importante. De fato, para Deus, Davi é muito importante. Só para você se lembrar, Davi vai ressuscitar junto conosco, estará com o Senhor, voltará com o Senhor também na segunda vinda de Cristo e será o príncipe aqui na terra no milênio. Jesus será o rei e haverá um príncipe que governará civilmente as coisas, será Davi ressurreto. Davi é lembrado na Bíblia até o final da Bíblia, até o final do Apocalipse. Jesus é filho de Davi, vai sempre ser lembrado como filho de Davi. Então Davi se tornou realmente importante e ele diz: Senhor, eu não tenho nada em mim de valor para que o Senhor possa ter olhado para mim. O que eu vou mais dizer ao Senhor? Eu sei que é por amor que o Senhor fez isto, mas eu gostaria que o Senhor passasse esse amor para o teu povo. É pelo teu povo que o Senhor me levantou, é por causa do teu povo. Então, Senhor, passe toda essa bênção para o teu povo. Foi o Senhor quem estabeleceu o seu povo. E o Senhor, por causa do amor ao seu povo, me levantou. E eu me considero um privilegiado por causa disso, mas o Senhor receba minha gratidão, minha vida em consagração, e eu quero te servir para sempre. Davi nos dá o exemplo. Deus faz aliança conosco. Foi o Senhor quem tomou a iniciativa de fazer essa aliança. Inclusive, Davi, Deus não tinha escolhido cidade nenhuma. Davi consagrou Jerusalém, que era a Jebus, e Deus aceitou. Davi consagrou aquele material todo para construir um templo. Deus aceitou, contanto que o templo fosse construído pelo filho dele, que Davi não perdesse tempo. Que Davi não perdesse tempo com construções humanas. Mas o Senhor honrou e vai honrar Davi até o fim, por toda a eternidade. Eu quero dizer para você que essa bênção pode vir sobre você também. No Evangelho, essa bênção está disponível para qualquer um. Agora tem que amar o Senhor mais do que tudo no mundo, mais do que o seu eu, mais do que a sua família, mais do que os prazeres do mundo, as coisas do mundo, do que comida. Você ama a Deus mais do que tudo. Você tem essa capacidade de gastar muitas horas, a maior parte do seu dia com Deus, amando, adorando, glorificando, falando com Deus, orando a Ele. Você ama a Deus dessa maneira? Esse era o segredo de Davi. Apesar de todas as suas imperfeições e falhas e pecados, ele amava a Deus. O segredo é este: você consegue amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, a ponto de gastar todo o seu dinheiro com Ele, gastar todo o seu tempo com Ele. Você ama a Deus dessa maneira? Esse era o segredo de Davi e eu quero segui-lo, eu quero. E você consegue amar a Deus assim, de todo o seu coração?